Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom, essa é a aula 2 do minicurso O Livro Vermelho de Jung e a Imaginação Ativa. Bom, eu estava falando do sentido terapêutico da obra, embora que seja uma obra de difícil entendimento e quando foi publicado no Brasil gerou perplexidade e até mesmo frustração, porque não é um entendimento imediato, é um livro simbólico e como todo símbolo precisa ser vivido, é algo que deve ser praticado e que de algum modo, em alguns momentos, foi colocado um pouco de lado e entendido apenas como uma espécie de curiosidade, né? Aí eu também fiz a crítica no que diz respeito à consideração desta obra como sendo apenas uma espécie de metáfora do que ocorre na clínica ou de metáfora do que ocorreu com o Jung. Não, não foi metáfora. Talvez todo o aspecto cultural, social que envolvia o Jung, talvez sim tenha sido uma metáfora do que se passava no psiquismo do Jung. Porque se você adota uma perspectiva psicológica, para você, a psique é o mais importante, né? Então a psique autônoma, objetiva, é justamente aquilo que vai criar condições para que a gente possa ter qualquer possibilidade de entendimento do mundo. E o que se passa nesse mundo é sim um análogo ao que se passa no nosso psiquismo, tá? Então aí a gente inverte a função da metáfora e passa a considerar as imagens do inconsciente como algo real, como a própria realidade psicológica. Por falar em realidade psicológica, eu vou até citar um exemplo do que eu estou falando aqui, do aspecto cultural, social, que circula a vida do Jung, que envolve o Jung sendo levado pela sua própria época, pelos aspectos objetivos da sua própria época. Eu citei uma série de sonhos, uma série de imagens, de visões que o Jung teve pós 1912, né? Pós retirada a sua saída, a sua retirada do círculo psicanalítico, ah, das pessoas que se agrupavam em torno do Freud, tá? Ah, da publicação dos símbolos da transformação, tá? Que custou a amizade de Freud e de Jung, mas que apresentam uma perspectiva psicológica junguiana da libido, né? E do mito e do método de amplificação, que já era anterior ao próprio encontro do Jung com Freud e os psicanalistas. Então o Jung apenas segue uma coerência que ele mesmo já vinha apresentando desde da primeira década do, do século XX, né? Entre 1900, 1905, 1907, Jung já começava a trabalhar essa perspectiva energética, psicodinâmica, a psicologia das imagens, o estudo do mito, a amplificação, contos de fada, né? Mas aí vai vir a experiência muito mais radical, que é a experiência do confronto com as imagens do inconsciente. E não se esqueçam, vamos estudar Jung. Sendo a análise junguiana justamente isso, um confronto, um estar face a face com as imagens do inconsciente. Então Jung vai encontrar em si mesmo alguns desses aspectos coletivos. Por exemplo, em outubro de 1913, o Jung vai ter uma visão, ele está andando de trem, cruzando a Europa de trem, e ele aí vai ter uma visão que a gente chama de a visão do trem, que depois será uma visão recorrente, porque ele vai ter essa visão várias vezes ainda. Que ele está vendo o mapa da Europa e de repente o mapa da Europa começa a ser. é, começa a afundar em sangue, né? De repente tem um grande transbordamento de sangue, uma grande inundação de sangue começa a ocorrer sobre o mapa da Europa. Então o mapa da Europa inteiro vai sendo submerso por grandes ondas de sangue. Muito sangue vai inundando a Europa. E ele ficou muito perturbado com aquilo, sabendo ele que o inconsciente parece que, como se pode exercer uma psicodinâmica fora da relação do espaço-tempo,
E nesse sentido, há verdadeiros sonhos prospectivos e verdadeiras visões simbólicas de mundo que possuem sim um caráter profético. E aí vem, eu estou falando do segundo semestre de 1913, por volta de outubro. Aí vem novembro, dezembro, primeiro semestre de 1914. O Jung vai ter essa mesma visão aí umas 3 vezes, tá? Durante todo o primeiro semestre de 2014, pelo menos a cada uns 2 meses, 1 mês e meio, Jung se deparava novamente com essa visão. E em agosto de 1914 vem a eclosão da Primeira Guerra Mundial, quando para Jung fez sentido a imagem que ele tinha, a visão que ele tinha da Europa sendo inundada no mar de sangue, né? Você vê que aquilo que começou na psique, ou pelo menos a psique coletiva, pressentiu primeiro, vai se manifestar culturalmente. Algo muito parecido, e eu já fiz aqui pelo menos 2 minicursos inteiros sobre o assunto, um que foi Jung versus Hitler, e outro que foi de Voltaire a Autain, foi Jung percebendo nos sonhos de muitos pacientes suíços e também alemães o aparecimento do deus Wotan, tá? O deus da tormenta, o deus da embriaguez, e ele começou a ficar muito perplexo com o surgimento desse arquétipo, desse padrão arquetípico, desse mito, o que menos de uma década depois levou, inclusive, também, por sincronicidade, por coincidência, ou por manifestação do inconsciente coletivo, a eclosão da Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, a gente não pode subestimar a, a potência psíquica do inconsciente, né? Então, por exemplo, eu falei aqui, né, do profeta Elias. O profeta Elias é um profeta que tem uma história extraordinária. É justamente ele que no Monte Carmelo vai fazer o duelo com os seguidores de Baal, tá? Durante o rei Acabe, a rainha Jezabel, de que qual Deus iria enviar o fogo do céu, e o Deus que viesse o fogo do céu seria o Deus verdadeiro. Existe sim uma busca por Deus, uma busca pelo si mesmo, né, na obra do Jung. Mas aí o profeta Elias, ele vai ser não apenas pai de Salomé, aquela que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Ele vai ser o anunciador, uma espécie de anunciador pítico, tá? Da figura de Filemon. E é justamente Filemon, o chamado espírito das profundezas, que vai fazer com que o Jung perceba algo muito interessante. Há algo nos seus pensamentos que não são seus, há algo na sua psique que não pertence a você, e este algo que está em você, mas que não é seu, que evidentemente é coletivo, porque aquilo que é coletivo pertence a todos, inclusive cósmico, ou seja, a psique possui uma espécie de fronteira, de zona psicoide com o cosmos, e é justamente na integração desse cosmos que vão surgir potências psíquicas, que vão surgir símbolos, que vão surgir os aspectos mais transformadores da psique humana, tá? Então, o encontro do Jung com o Filemon não se trata de uma projeção do ego, né? Aqui no canal existe um vídeo que eu fiz sobre como você pode fazer para distinguir, tá? As imagens autônomas e objetivas do inconsciente das imagens que o próprio ego gera. Porque por um ato de vontade, o ego pode gerar imagens, mas não são essas imagens que o Jung, que o Jung vai encontrar. Porque as imagens que o ego cria, né? E as imagens que surgem do ego geralmente possuem um caráter de controle, não possuem um aspecto tão luminoso, tão avassalador, e geralmente possuem um caráter de cisão, de neurose. É por isso que as nossas imagens em estados adoecidos, em estados neuróticos, em estado de cisão, devem ser complementadas pelas imagens luminosas do inconsciente. Muitas delas, tal qual a gente conversou um pouco no último
minicurso, que foi sobre o confronto e a integração da sombra, muitas dessas imagens vão também surgir, vão também aparecer para nós com um aspecto sombrio. Tá? Então, vamos lá. Por que essas imagens possuem um caráter psíquico objetivo? Porque é como se, parece que, eu estou usando muito essas expressões ultimamente, sempre usei muito, mas voltei a usar agora, é como se a psique fosse uma espécie de órgão que nos foi dado para compreender o mundo, para compreender o cosmos, para compreender a natureza, para compreender a cultura, para compreender a sociedade, para compreender a nós mesmos. E esse órgão, como todos os outros, possui a sua própria filogênese e a sua própria historicidade. Ele funciona, inclusive, de modo autônomo. Eu estou aqui conversando com vocês, meu coração está batendo, eu estou até sentindo ele bater, ainda bem. Eu estou respirando, eu observo muito a minha respiração, até por conta de aspectos meditativos, né? Unir, integrar corpo, mente e respiração. E meu pulmão funciona de modo autônomo, independente da minha vontade e caráter objetivo. O meu coração funciona de modo autônomo, independente da minha vontade, de caráter objetivo. Não sou eu que pede para o meu coração bater, não sou eu que pede para o meu pulmão respirar. O meu sangue está circulando nas minhas veias. Eu sinto o calor do meu sangue circulando nas minhas veias. Quando você medita, você fica mais sensível a essas coisas, né? E a psique também ela vai produzir símbolos, ela vai produzir uma função religiosa, ela vai produzir uma função integradora dos paradoxos dela mesma, de modo autônomo e objetivo, sem que a gente peça, sem que a gente solicite. Ela simplesmente vai produzir, como fala Jung no Homem e seus símbolos. A psique produz símbolos, assim como o jardim produz flores. E é essa psique que vai produzir as representações psicológicas que o Jung vai encontrando, o próprio Cristo, o próprio Buda, a serpente, no livro vermelho. O diálogo com o profeta Elias, Salomé, sem buscar a coerência lógica interna da imagem, porque é ela que dá a coerência da nossa percepção. Lembrando também que não é um caráter alucinatório, tá, gente? Porque o que caracteriza a alucinação é a percepção na ausência do objeto, tá? Diferente da ilusão, que é você confundir um objeto com outro. E diferente da delusão, que é você perceber uma ilusão como algo real sem saber que se trata de uma ilusão. O que Jung entende por verdade psíquica é a própria manifestação da imagem, que não é um aspecto ilusório ou de um símbolo que vai censurar o real, como a clínica psicanalítica vai tratar, muitas vezes reduzindo o simbólico ao seu aspecto semiótico, semiológico, apenas a manifestação de sinais. Tá? E vai simplesmente dialogar com essas imagens por meio do método da imaginação ativa. Aqui no canal existe uma playlist inteira, inclusive lá tem um mini curso sobre imaginação ativa, o que é e como se faz. E eu vou deixar os vídeos desse mini curso lá. Tá? No próximo vídeo, na aula 3, eu vou recapitular um pouco com vocês sobre como praticar imaginação ativa. Tá, gente? Eu lembro que esse canal foi um dos pioneiros em apresentar cursos de imaginação ativa. E eu falava aqui de imaginação ativa numa época que praticamente ninguém falava. Tá? Então, depois que eu comecei a fazer esses mini cursos sobre imaginação ativa, e há um mini curso aqui inteiro no canal sobre a prática da imaginação ativa, o que é e como se faz, eu vou retomar um pouco do que eu falei ali, mas vocês podem, convido vocês, muita gente já viu, mas quem não viu ainda, pode ver, inclusive fazer esse curso de imaginação ativa paralela a esse curso que eu estou fazendo agora do livro vermelho do Jung e a imaginação ativa. Bom, a gente está apenas começando esse mini curso, tá, gente? É isso aí, eu fico até um pouco entusiasmado. Então, muito obrigado. Divulguem este conteúdo para quem vocês acharem que pode se interessar por eles. Escreve aí embaixo, vamos estudar Jung.
Façam perguntas para a gente ter esse feedback, essa relação, em que a gente vai construindo também conteúdos do canal. E não se esqueçam, vamos estudar Jung.